Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Então, vamos nessa. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que faz parte da nossa galera, que se chama geração sanduíche. E o que é essa geração sanduíche? É aquela geração que, na verdade, você pode falar que está ali entre a faixa dos 30 anos, 50 anos, que é responsável pela geração mais nova, né? Filhos, às vezes netos, e também pela geração mais velha, pais, enfim, normalmente pais, né? Mas é a galera que tem que trabalhar e dar conta do sustento, educação, saúde, de assumir a responsabilidade pela gestão de outras vidas. E isso, normalmente, enfim, acontece com as mulheres. Você tem as exceções, que é claro que existem homens que passam por isso, mas isso é uma coisa que se caracteriza especialmente pelas mulheres, que são as pessoas que cuidam, né? Os cuidadores, responsáveis pelo cuidado das suas pessoas, das suas famílias. E isso é de uma sobrecarga, porque a imagem do sanduíche é boa porque ela está espremida, né, ali entre duas gerações. E isso sobrecarrega num grau muito grande, porque o simples fato de você ter na sua cabeça a gestão de outras pessoas, o cuidado, enfim, organizar seu suporte, ser a estrutura daquelas vidas, já é um gasto de energia vital muito grande. Por exemplo, com filho, é como é que você está fazendo a gestão daquela vida que vai crescer, que precisa ter uma boa organização psíquica, de saúde, de educação, é uma construção do ser humano. E quando você pensa nas pessoas mais velhas, é a gestão daquilo para a pessoa não ficar sozinha, quais são os remédios, como é que está a saúde, e dependendo, as pessoas chegam numa terceira idade muito fragilizadas. Então, assim, não sobra espaço para a pessoa cuidar dela, da pessoa pensar nela. E isso também vai fazendo com que as pessoas envelheçam de uma maneira muito adoecida, né? A gente trouxe esse assunto, por mais que eu e a Tatá a gente não tenha filho, a gente está vivendo esse cuidado dos pais, né? A gente já começa a entrar nessa geração, nessa faixa etária, que tem que começar a cuidar, ou compartilhar, ou, enfim, pensar na outra geração. Não, e por que esse termo sanduíche só está sendo cunhado agora, né? Porque as pessoas estão ficando cada vez mais velhas. Sim. Né? Mais tempo, elas estão vivendo mais tempo. Então, antes, geralmente, mas acontecia dos nossos progenitores morrerem um pouco antes, um pouco quase em idade funcional, né? Hoje em dia, o que seria funcional. E as pessoas estão tendo menos filho. Então, os pais que tiveram, da década de 80, que tiveram menos filhos, que não é o caso dos meus pais, por exemplo, deixou a Pemba ficou para uma pessoa só cuidar. Então, essa pessoa tem uma família, tem um filho, e está tendo que cuidar de uma pessoa mais velha. Fora isso, existe o fato... Por que o peso recai mais sobre as mulheres? Porque as mulheres, o peso do cuidado das mulheres com os filhos é muito maior. O trabalho entre a mulher e o homem não é igual. Então, ela é responsável ela vai trabalhar, ela chega em casa, ela cuida do filho, cuida da família, e ainda por cima fica com a responsabilidade de cuidar dos pais. Não, e às vezes cuida dos pais do marido. E às vezes cuida dos pais do marido. E a gente está falando aqui de uma situação até muito classe média, sem falar das mulheres, das mães solo. Fica muito difícil para a pessoa que trabalha na escala 6x1, às vezes precisa deixar o filho cuidando sozinho, em casa sozinho, e às vezes esse filho tem que cuidar da avó que está doente dentro de casa. Esses dias eu vi um vídeo nessas páginas de solidariedade, não sei o que eram duas crianças de 10 e 13 anos, uma cuidando do irmão com problema, enfim, cerebral, anencefalia, não sei o quê, e cuidando da avó com Alzheimer. E a mãe tendo que trabalhar. Para trazer o sustento, para pagar remédio, para pagar não sei o quê. Exatamente. Para pagar comida. E a mãe não tinha um pai.
Aham. Não tinha um progenitor ali perto. Então, assim, essa falta... Por que eu acho que esse assunto é importante, principalmente quando a gente vai falar de feminismo? Que começa lá na base da pirâmide, né? A base da pirâmide as mulheres estão sempre se ferrando mais porque o peso maior do cuidado de qualquer ser humano fica para as mulheres. E é engraçado que essa imagem que você fez agora me fez pensar o seguinte, olha que doido, né? Essa mulher que está sobrecarregada, esse lar que é uma mãe solo, com os filhos ajudando, a criação desses novos seres humanos, eles também vão ficar comprometidos emocionalmente, porque essa mãe... Porque é impossível você dar conta disso tudo. Primeiro que você cuidar de uma pessoa mais velha, adoecida, com questão... Porque tem acontecido muito isso, né? Uma onda... Muita gente com demência, sendo diagnosticada com demência. O cuidado da demência é trabalhoso, já requer toda uma dedicação àquilo. E quando você ainda tem que ter filho, cuidar de criança, que também requer muito cuidado. Eu acho que vai ficando uma matemática impossível. E aí é muito doido, né? Porque assim, e as mulheres atravessam enfim, dão conta como podem dessa circunstância. E às vezes muitos desses idosos que estão adoecidos foram essas mulheres que também já deram conta. E que chegaram também muito adoecidas a uma terceira idade e com muita vulnerabilidade, né? Assim. Então por isso que eu acho importante a gente colocar o dedo nesse nervo, porque para onde quer que você olhe, você encontra depoimentos, especialmente nessa faixa etária, dos 30 aos 50, de mulheres completamente sobrecarregadas. Não, sobrecarregadas mentalmente, fora, né, o staff, né, o estresse físico, existe uma sobrecarga mental e que, às vezes, essa mulher não tem tempo nem de admitir que está em estado depressivo. Não tem como, porque como é que ela vai pensar em depressão, como é que ela vai ficar triste, como é que ela vai assumir a tristeza dela e a depressão dela, tendo que dar conta de tanta coisa, né? E isso principalmente, tem aquela piada merda de tipo, pobre não sente depressão, o que é quase o que a gente pode quase afirmar, porque sentir sente, mas como é que vai dar vazão, como é que vai ser diagnosticado, como é que... num sistema de saúde precário, numa situação que ela tem que dar conta no matter what, não tem como, ela tem que dar conta, tem que sustentar uma casa, tem que cuidar da mãe, vai fazer como? Não tem um filho da puta de um marido para dar uma força, que não seria para dividir. Mas né? É engraçado porque às vezes a gente está falando, claro que a gente vai ter recortes diferentes, tá? Porque tem gente que sempre fala, mas aqui em casa não é assim. A gente está falando da cultura, como é que se organiza normalmente. Às vezes até tem esse homem, mas que também precisa ser cuidado. Também chega em casa e também a mulher vai organizar a roupa dele, a comida dele, não sei. É mais um, entendeu? Não é que ele precise ser cuidado. Ele não precisa. Ele não precisa. Não precisa. Ele não precisa. Ele devia estar tentando dar conta de dividir essas coisas com a mulher. Né? E que no geral não dá. Uhum. No geral não dá. Olha, eu conheço raros os homens e digo muito da minha bolha classe média, branca. Alguns amigos dão conta, meu irmão dá conta super, meu irmão é um cara super parceiro com a mulher que dá conta de tudo junto com ela, é uma coisa assim que ela fala, que sabe? Agora, no geral não. No geral não. E no geral esses homens não cuidam da própria mãe ou do pai. Entendeu? Eu fico pensando, por exemplo, eu tô com um pai doente em casa, muito doente, e ainda por cima com Alzheimer. Se fosse o caso da minha mãe com Alzheimer, por exemplo, se ele, ou qualquer coisa, se ele ia estar cuidando da minha mãe. Eu sempre me pego nesse questionamento. Eu acho que estaria, mas estaria muito perturbado sem saber o que fazer, porque não foi educado para cuidar também. Não foi educado. Então, ele sempre foi cuidado o tempo todo, mas na hora de que fazer, não sabe por onde começar, sabe? Ia ter que ter ali uma assessoria nossa. E em relação... E ainda tem a situação das mulheres solteiras sem filho. As mulheres sem filho, que ainda assim, às vezes rola um machismo de que, como você não tem filho, você está mais disponível para cuidar dos seus pais. Entendeu?
Acho que Júlia vive uma situação parecida, né, Júlia? Não, eu tenho. A minha questão é o seguinte: eu tenho o meu irmão, no caso da minha mãe, né? Porque o meu pai, eu tenho outros irmãos. No caso, meu irmão mora no outro país. Então, eu não tenho nem o que fazer, amor. Mas tem esse lugar de que eu tô aqui e eu faço essa gestão, enfim. Mas você sabe que às vezes eu fico pensando o seguinte, porque a gente está falando da geração sanduíche, que você tem que cuidar dessas duas. Esse outro caso, que é você só cuidando dos pais, eu já me peguei em alguns momentos pensando, cara, se eu, nesse momento, ainda penso em ter filho, para mim é insustentável. Insustentável em vários aspectos, assim, emocionalmente, financeiramente. É um nível de que não vou dar conta muito grande. De acordo com a estrutura da minha vida, né? Mas você vê, né? Assim, muitas mulheres não caem nessa situação. De repente, quando viu, a configuração ficou dessa maneira. Crianças e pessoas mais velhas. Mas eu acho que a gente tem que pensar. É engraçado, porque sempre que eu penso num tema, eu fico pensando o que a gente sugere para. O que a gente pode falar? Uma solução, o que a gente pode falar? Mas eu nem sei o que te dizer. Eu acho que para a gente amenizar a carga nessas mulheres, eu acho que a gente falar sobre isso já é importante, porque já faz as pessoas pensarem que realmente a própria pessoa que está passando essa circunstância, colocar em palavras e entender, porque é um nível de sofrimento que às vezes a pessoa não consegue nem organizar o pensamento, mas está sentindo. E o primeiro passo para você começar a lidar com os sofrimentos é colocar em palavra, né? Depois em ação. É nomear. Agora, eu acho que teria que ter um suporte público, mas eu nem sei ia falar exatamente como organiza disso. isso. Como é que organiza um suporte público? Não organiza porque não se pensa no velho, principalmente. Eu acho que a sociedade não pensa muito que ela vai envelhecer. Porque, assim, é possível ter lugares em que você possa ter um suporte maior para a pessoa que chegou na terceira idade de uma forma mais capenga, xoxa. Olha, em outros países é interessante isso, né? Assim, eu lembro que há muito tempo já ouvi aqui em Portugal, existem centros em que os idosos podem ir durante o dia, que eles fazem programações culturais. Eu acho que no Brasil começou, nos últimos anos, a pensar mais isso. A gente tem pensado mais sobre a velhice aqui. Talvez Portugal tenha envelhecido antes que o Brasil. O Brasil é um país que está começando a envelhecer agora. E também lá, assim, é interessante que essa coisa eu estava conversando com uma pessoa lá por conta desse relacionamento que eu estou na Holanda. Eu estava conversando com uma amiga do meu namorado, que a mãe dela é idosa, está com Alzheimer. Ela já é mais senhora, ela deve ter seus 55 anos, a amiga do meu namorado, e a mãe então deve ter, sei lá, seus 80. E aí é interessante porque eu vi que a maneira que ela entende a velhice é diferente da minha. Tem um peso, ela ainda é responsável, mas lá os centros que os idosos vão morar a partir de um determinado momento, eles não vêm com tanto preconceito quanto aqui a gente vê. Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa de falar, é uma coisa que a família tem que cuidar. Fui jogada no asilo. O asilo, e às vezes até os centros de habitação para idosos aqui, também às vezes são centros mais precários ou muito caros. Sim. Então, a gente ainda fica com essa responsabilidade da porta para dentro de casa. Fica uma coisa, eu tenho que dar conta dessa estrutura. E a mulher ainda ganha menos, né? E é muito louco porque tinha que ser uma responsabilidade coletiva, porque essa pessoa que hoje está em situação de vulnerabilidade, ela ajudou muito, contribuiu muito para essa sociedade se organizar do jeito que se organizou, no sentido de produtividade, sabe? Essa pessoa foi um fator produtivo, ela foi uma peça na maquininha do capitalismo e para se construir, ela contribuiu para isso. Ela contribuiu para isso o ano inteiro, a vida inteira, e tem ainda uma aposentadoria de merda que não dá para ela pagar um plano de saúde com condições de qualquer coisa. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho o privilégio de meu pai ter um plano de saúde, e eu tenho certeza que se a Mil falir, vai ser por conta dele, de tanto que ele usa,
entendeu? Estão vingando todas as outras pessoas que não tiveram merda com a Mil. Mas é isso, assim, a gente tem esse peso de que, assim, a família tem que cuidar. Não estou falando que na família não tem que cuidar do velho, não. Não é isso. Estou falando que a gente se organiza como sociedade, não como uma tribo, não como uma sociedade em geral, entendeu? A gente se organiza de forma muito nuclear, no forma de que a gente esquece que essa pessoa fez parte dessa sociedade quando ela fica velha. E aí não tem quem cuide dela. Se a pessoa E se o filho dessa pessoa morreu? Quem toma conta dessa pessoa? Né? Se essa pessoa perdeu os filhos, quem segura esse rojão? Né? O lance é o seguinte, é que essa mulher que está cuidando dessa pessoa também está criando uma vida. Uhum. Então, são dois momentos da vida que demandam muita entrega. Sim. E aí você acaba comprometendo as 3 gerações. O filho, a pessoa que está sendo a responsável por tudo isso e o idoso. Então, que a gente precisa de mais estrutura para dar conta disso. E é engraçado que eu lembro que eu também ouvi uma vez uma coisa que eu achei muito interessante de lugares em que aproximam essas 2 fases da vida. 2 gerações, sim. Eu achei muito interessante isso, de você ter lugares em que você faça a convivência das crianças com os idosos. E eu acho que isso faz muito bem, porque ainda tem essa questão social, né? Assim, a criança precisa ser olhada, acolhida, e o idoso precisa ter uma relação social, que às vezes vai ficando dentro de casa, né? E essa pessoa que está no meio precisa ir trabalhar, ganhar a vida, construir a sua história, né? E essa troca maravilhosa que existe em alguns lugares do mundo, porque eu lembro, porque eu gosto muito de velho, adoro velho, adoro conversar com velho. Dá um velho, fico conversando horas com velho, que eu acho que eles têm muito porque me ensinar, sabe? E eu lembro que eu era criança, eu ia para asilo, conversar com velho, porque eu acho que eu via aquelas pessoas, às vezes, em situação muito precária, e eu pensava assim, cara, eu tô morrendo de rir com esse velho. Esse velho me traz uma alegria que às vezes eu não tenho com os meus coleguinhas, sabe? Porque o velho tem mais experiência, o velho está me ensinando mais. E, ao mesmo tempo, a criança traz uma ludicidade pro velho, que o velho já, de tanta coisa que a vida machuca, o velho já esquece. O velho, por isso que vó com neto é uma relação muito doida, né? Não, cria muito estigma em cima da pessoa que tá há mais tempo no planeta Terra, né? Essa coisa de você começa a dar menos importância. Eu acho que a pessoa também vai ficando isolada, porque aí a pessoa mesmo vai se desconectando de muitos lugares. Porque a pessoa mais velha, claro que tem pessoas que começam a ter alguma questão de saúde, de cognição, mas assim, na grande maioria, você precisa só estimular o ser humano que começou a parar de ser estimulado. Cara, e tem uma coisa nessa geração de idosos agora, que a geração X, acompanhou a entrada da internet por mais que às vezes a gente se perca nos aplicativos, a gente acompanhou o crescimento dessa internet, né? Os idosos, no geral, não conseguiram acompanhar essa coisa da internet. E como a vida hoje em dia é muito virtual, isso traz uma solidão danada e uma sensação de inapetência para com o mundo, sabe? De que não estou mais nesse lugar. Esse lugar é um lugar que eu não faço mais parte, eu não entendo nada dele. Que eu acho que a gente, quando ficar velha, vai sofrer menos com isso. Quer dizer, a não ser que tenha uma outra revolução tecnológica que venha por aí, o que eu acredito sempre que possa acontecer, a gente vai se fuder junto. Mas, enfim, gente, Bom, eu acho... Como diria Cecília Oliveira, a gente tá fudido. A gente tá muito fudido. Não, mas eu acho o seguinte, eu acho que a gente tá com muitas questões para resolver, mas a gente tem que trabalhar em direção de uma solução, assim, ou de coisas que ajudem. Eu acho que, às vezes, a gente pensar em políticas de ter suporte, enfim, eu acho que o que pega é essa mulher que tem que se responsabilizar, só ela. Então, acho que precisa de ter lugares em que a gente consiga compartilhar isso. E, enfim, creches públicas para as crianças. Sim. Lugares de... Se tivesse esse suporte de estamos todos juntos cuidando dos idosos, estamos todos juntos cuidando da criança, somos todos uma aldeia,
a gente talvez não estivesse passando por essa geração sanduíche com tanta dificuldade. Júlia, eu tô com umas amigas que estão em Salvador, tô com ciúme delas. Tô com ciúme delas. Porque eu tenho mais ciúme de amiga do que de... que elas estão sem mim lá. A gente, que a Leonina sabe que a gente não suporta uma alegria sem a gente estar dentro. Ih, amiga, não vou te dar a mão nessa não, porque eu suporto. Você suporta? Ah, eu não sou ciumenta. Você não é ciumenta nem com boy? Zero. Amiga, então realmente eu tenho uma lua no ciúme e tô com... Mas eu tô falando disso das minhas amigas por quê? Porque as minhas amigas são eu tenho um grupo de amigas muito grande, muito forte. E aí eu pensei, vamos trazer essa pauta da amizade feminina, que é uma pauta que acho importante da gente trazer, porque às vezes eu sinto que as mulheres focam muito o seu tipo de relação ideal na relação homem-mulher, em vez de focar na relação de amizade, sabe? Da amizade feminina. E o quanto isso pode te trazer tanto prazer ou mais prazer quanto você se relacionar amorosamente, sabe? Eu acho que a gente é criada para colocar toda a nossa energia no pensamento da construção da família, casar, ter filho, marido, a relação homem-mulher. Toda a nossa construção, nossa vida começa no casamento. E também tem o estímulo da rivalidade feminina, né? Porque, enfim, existe pouco espaço para as mulheres, então o pequeno espaço que uma mulher ocupa, ela começa a afastar a outra. E eu acho que a gente bobeia quando a gente não pensa que talvez o nosso vínculo mais fiel, mais leal, seja de uma amiga. E é engraçado que, assim, quando eu me dei conta disso, já faz uns bons anos, do poder da amizade feminina, foi quando eu parei para pensar que nos meus momentos mais difíceis, quem estava do meu lado era uma mulher. Exatamente. Eu penso isso também. Era uma mulher. Não eram nem os meus homens mais próximos, não tinha esse olhar. Tinha uma amiga, e às vezes não era nem uma amiga íntima, às vezes era uma pessoa que foi se tornando amiga depois do problema. Porque Sim. teve um olhar de empatia e deu a mão, segurou, entendeu? Sim. Sabe quando Sim. aquela correnteza de água passa e você está sendo arrastado e alguém segura a tua mão? Normalmente é a mão de uma mulher, de uma amiga. Sim. E isso não significa que as amizades são perfeitas, que você sempre tudo flores e amores e nada. Porque amizades você precisa investir na amizade também, né? São relações que você precisa investir. Então você precisa também educar esse olhar para, assim como, né, você teve essas pessoas que olharam para você com uma forma empática, você precisa educar seu olhar de forma empática com outra mulher. E o quanto esse investimento, eu acho que é um investimento que tem rentabilidade boa, sabe? Se eu fosse pensar em termos financeiros, assim. Porque a amizade feminina, eu acho que não é que é mais fiel ou menos fiel que a amizade. Também tem muitos amigos homens. Mas eu acho que ela, de alguma forma, se mostra mais presente, sabe? E mais junto, é isso que você falou, sabe? A gente tem esse olhar educado do cuidado, que às vezes o homem não tem. E todas as vezes que eu precisei muito, eu tive homens também, me dando aquela força, mas as mulheres se fizeram muito mais presentes. E esse investimento, eu acho muito melhor você fazer esse investimento numa amizade feminina do que na ideia de um amor romântico, sabe? Porque a ideia de um amor romântico, ela já é, enfim, para mim, furada. E eu sou romântica, tá, gente? Não parece, mas eu sou uma pessoa romântica. Eu entendo a gente comparar. Eu acho que são lugares diferentes. E eu acho que em relação ao sentimento romântico, do amor romântico, a gente precisa realmente debater ele, porque para a mulher é uma cilada você colocar toda a sua energia vital numa relação romântica. Porque é um investimento
De muito risco. De muito risco. Eu acho que as amizades femininas, as amizades no geral, mas obviamente a gente está falando do recorte feminino, porque eu acho que a mulher ela tem uma capacidade de conexão emocional muito grande. Então, eu acho que são bons investimentos duradouros, e eu acho que eles são necessários, eles são fundamentais. Agora, só para não valorizar só a parte de que toda vez que eu tenho um momento difícil, uma mulher me deu a mão, eu acho que, se a gente pensa quando a gente estava no colégio, quando a gente era criança, as nossas amigas, resgatar esse lugar da brincadeira, das amigas, também é um lugar muito importante para a gente se manter na parte mais gostosa da vida, né? Que é da brincadeira, que é o do desfrute, que é do rir e compartilhar. E eu acho que as amigas, para mim, as minhas amigas me trazem muito esse lugar do sentimento do conforto, do tá aconchegado, gostosinho, e rindo, ou me dá essa sensação de brigadeiro, conversar, série, ou assistir um filme, ou mesmo, tipo, viajar. Eu acho que, se a gente pensar, é uma relação que te oferece uma parte tão saborosa e segura, porque o amor romântico, ele tem essa coisa do tesão, da paixão, também tem o conforto, mas são lugares diferentes, né? São e você lugares pode, diferentes. na amizade, ter esse retorno desse afeto seguro. Eu acho que são lugares diferentes e vem com uma expectativa muito grande do para sempre. Quando você pensa no amor romântico, quando você pensa em namorar um cara ou ter um relacionamento com um cara, você fica nessa expectativa do para sempre. Com amizade, não. Amizade, você não tem essa expectativa do para sempre, porque ela tá sempre ali, entendeu? Ela tá sempre ali, no matter what. Hoje tu tá no inglês, né? Não, hoje eu tô no inglês. A amizade, ela é mais arejada, né? Por Com exceção das amigas da Tatá que estão na Bahia e que ela tá chateada. Que eu acho um absurdo, entendeu? Acho um absurdo elas estarem lá e eu tô aqui. Mas ela é mais arejada, por mais que, em alguns momentos, você tenha sido o braço firme da sua amiga numa situação de perrengue e, ao mesmo tempo, elas com você. Porque o peso da relação romântica eu farei de tudo para que ela não acabe, entendeu? Eu farei de tudo para manter isso. E não é que você não tem que fazer isso na sua amizade, mas você faz de uma forma menos... Então, mas simbolicamente, a gente costuma associar a relação amorosa como a sua outra metade. Sim. E simbolicamente a gente não faz isso com amizade, por mais que às vezes tem pessoas que tenham essa coisa de minha melhor amiga. Eu sou uma pessoa que eu penso mais em redes. Quando eu penso em amizade, eu penso em conexões, redes. Essa é minha rede, essa é minha galera, esse é meu bando, entendeu? E eu acho que isso me dá um suporte, sabe? E se você for pensar... Não tô pela metade, eu tô com muita gente junto. Mas até se você for pensar pela metade, colocar na outra metade a outra metade ser o seu grupo de amigas, são gominhos que tem ali dentro. Cada gominho é uma amiga diferente. Não é que você seja incompleta sem elas. Você precisa aprender a ser completa junto, né? Completa com você. Mas comer uma laranja inteira é melhor do que comer metade. Agora, vamos pensar o seguinte, existe, porque a gente sempre está falando aqui sobre uma perspectiva do feminismo, então existe, culturalmente a gente é ensinada a... Não é que a gente é ensinada, mas se você for pensar nos filmes, na cultura, trabalha-se muito a ideia da rivalidade feminina. E sim, estimula-se, não é que alguém vira e fala, odeia a sua amiga, mas existe um acordo silencioso de um estímulo à rivalidade, da competição. E que a gente tem trabalhado muito desconstruir isso, né? Porque eu acho que, para a mulher, o fortalecimento das suas amizades femininas é de um poder enorme. E, assim, eu acho que até um perigo socialmente, porque a gente tem visto isso acontecer, né? As mulheres têm se unido mais
os homens estão mais assustados com isso, porque o poder da conexão... Existe essa broderagem entre os homens, que é essa parceria. Os homens, eles são homens SA, eles são um clube. Eles são aquela coisa de, se você liga, um homem mente pelo outro homem, né? Existe um lugar, mesmo que o cara não é amigo do homem... É o chamado acordo de cavalheiros, que tem um peso muito maior, que é um acordo entre eles para eles se protegerem. E que é o contrário entre as mulheres, né? Existe um estímulo silencioso de uma rivalidade entre as mulheres. E quando a gente dá um passo para trás, olha isso e desmonta isso, porque a gente sabe que isso não é verdade. Você tem uma mulher ali do teu lado te segurando a onda, te ajudando, né? Total. E é muito louco quando a gente vê isso em outras mulheres, essa rivalidade. Eu conheço algumas pessoas e já vivenciei casos de algumas pessoas de estímulo, ou essa pessoa não se dá nem conta, não passa nem pela cabeça dela que ela tem essa rivalidade entre mulheres, e ao mesmo tempo que ela estimula essa rivalidade entre mulheres. E isso eu acho muito maluco, porque no final das contas, quem vai segurar seu rojão vai ser uma mulher. E é muito doido, né? Porque me veio agora a coisa da Valesca Zanello, que ela fala da prateleira, da mulher que está na frente da prateleira, é a jovem, é não sei o quê. Existe um lugar dessa rivalidade da mulher que vai ser escolhida para ser casada, sabe? É ali que a coisa vai gerando, assim, o seu valor, você vai competindo, você tem que ter mais valor que a amiga para poder ser bem escolhida. Isso tudo é de um adoecimento emocional tão grande, que eu acho que a gente realmente tem que entender que essa dinâmica não vale a pena, que a gente não tem... E eu vejo muitas mulheres jogando esse jogo sem nem saber que isso é um jogo, sabe? Sem nem saber. É isso que me amedronta. Eu não fico nem mais puta, eu fico amedrontada pensando assim, cara, como chegar nessa pessoa... E tem isso, assim, eu não sei como chegar nessa pessoa e falar assim, cara, você tá viajando, você tem noção do que você tá fazendo? Que você tá sendo cruel com uma outra mulher sem motivo, sabe? Isso é difícil chegar e falar também para sua amiga, né? Ou às vezes você mesmo escutar esse tipo de coisa, né? Não, e de desconstruindo internamente o que essa cultura construiu dentro da gente, né? Assim, isso é uma linguagem que a gente foi alfabetizado. Então a gente tem que desmontar. E para desmontar tem que falar sobre, tem que entender por que isso, mas... A bruxa contra a princesa, graças a Deus, hoje em dia a gente tem mais filmes e coisas que falam Frozen, enfim, outras Wicked, que falam sobre outros tipos de relação, né? Que a gente vai construindo que, não, gente, não é isso. Porque eu sempre vou falar, no final das contas, quem vai segurar a sua mão, sabe aquela ninguém solta a mão de ninguém? Quem vai segurar a sua mão vai ser uma mulher. Vai ser uma mulher. O homem pode até segurar o dedinho, assim, mas a mão quem vai segurar é uma mulher. E a importância da gente nutrir esses laços, né? Assim, acho que a mulher, ela consegue oferecer uma conexão emocional porque a gente é talhada na conexão, a gente é talhada no cuidado. Então, a gente fala muito sobre isso, sobre a sobrecarga disso, mas o lado luz disso é que realmente a gente, quando se conecta emocionalmente com uma amizade, a gente consegue ter essa troca, né? Do acolhimento da amizade, do olhar para outra pessoa, do ter a empatia de sentir... Eu entendo qual a dor que você está sentindo, como é que eu posso te ajudar. O homem não se conecta com isso. Não, eles têm inclusive essa dificuldade. Eu acho que eles poderiam muito aprender, assim, porque eu acho que seria um ganho muito grande para o masculino, né? Sim. Mas eu acho que isso é um tesouro tão grande e que eu acho que a gente tem falado sobre isso, a gente tem conseguido desfrutar um pouco mais disso, sabe? A gente fala das comunidades, vamos envelhecer juntas, das amizades. Mas esse é o meu plano certo. Mas olha, eu vejo muitas mulheres da nossa faixa etária falando, esse é o meu plano certo. E que bom, né? Porque é uma boa previdência privada isso aí, né? Sim. Sim. E, Júlia, se você for parar para pensar, quantos relacionamentos você teve, sei lá, nos últimos 10 anos? Amorosos?
É. Ih, menina, eu tive alguns. Então, Eu tive alguns. durante esses 10 anos, você manteve as suas mesmas amigas. Sim. E os relacionamentos foram. É. Mas as suas amigas ficaram. Então, eu penso muito nisso também. Eu tive uma caralhada de gente na minha vida. Uma caralhada de gente que passou na minha vida. E que as minhas amigas estão ali. Eles foram... Não é que eu não tenha ficado amigas deles, não. Sou amiga de alguns. Mas a amizade mesmo, elas ficaram ali. Sabe? É porque eu acho que a gente compartilha um senso de... A gente está na mesma batalha. Eu acho que quando a gente consegue se posicionar com as nossas amigas, tendo essa percepção, cara, existe um vento contra o feminino na nossa sociedade, então vamos dar a mão aqui e vamos fazer vamos dar um suporte entre a gente, porque isso fortalece. O que eu sinto a minha rede feminina de amizade me fortalece. E não necessariamente as minhas conexões amorosas me fortaleceram. Pelo contrário, várias me sugaram muita energia. A gente vai aprendendo a fazer escolhas melhores, mas olha como é mais comum a gente falar, cara, aquela relação me ferrou, aquela relação me sugou, fui vampirizada. E quando você pensa nas suas amigas, eu penso muito mais em recarreguei do que descarreguei. Total. Total, concordo plenamente, gente. Então, por favor, vamos manter e cultivar e alimentar as relações entre mulheres, porque elas valem muito a pena e pode ser uma ótima previdência privada para você. Com certeza, e vamos aprender a apurar o nosso olhar para reconhecer os ganhos, né, e o privilégio que é você ter uma boa amiga. E não gastar essa energia rivalizando, assim. Uma mulher pode muito mais ser uma boa estrutura para você do que uma pessoa que vai te ferrar. Isso, minha galera! Temos mais um episódio, o penúltimo desta temporada, tá? Deste ano, porque é bom avisar que final de dezembro... Não, meio de dezembro até meio de janeiro a gente vai tirar... O recesso, né? O recessinho pra gente recarregar também, vir com temas novos, convidados novos. E... eu queria pedir uma coisa pra vocês. O negócio do Spotify, o Spotify Rapid... Tem uma galera postando a gente como os mais ouvidos. Manda pra gente, marca eu e a Júlia, a gente vai ficar super feliz, tá? Ver que a gente tá aí sendo presente na semana de vocês, nas horinhas que vocês têm no dia. A gente tá lá na rede social, vocês têm mandado opiniões, compartilhado pensamentos. A gente adora, porque isso também fomenta aqui o nosso pensamento para poder trazer novos temas e novos debates. Então a gente tá lá, @incomodada ficava a sua avó. E @a Júlia Rabelo. E @a Fantástica Tata Lopes. Segue a gente e compartilha, gente, porque esse é um trabalho feito na raça pra gente falar sobre feminismo e é muito importante ter a colaboração de vocês nisso. Então até semana que vem, galera. Até semana que vem. Beijo!